queridos amigos da nossa casa, Leon Denísios, que estão conosco, com muita alegria hoje. Nós recebemos a nossa amiga querida Tami Maciel, que é da Sociedade Espírita Francisco Spinelli, é um núcleo do Mena Barreto, e a nossa querida amiga hoje vai nos falar sobre valorização da vida. Seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade na nossa casa. Obrigada, meus queridos. É uma satisfação fazer este trabalho, mesmo que à distância, mas nós todos venceremos isso com paciência, com fé, e vamos fazendo o possível. Gratos a Deus por ter a tecnologia suficiente para podermos ter estes encontros para troca. Um dia nós vamos nos abraçar presencialmente novamente. Como disse a nossa companheira Janice, o tema da nossa fala, da nossa conversa de hoje à tarde é sempre a vida. Por mais que os nossos testemunhos e mazelas, muitas vezes, parece-nos que não vamos suportar, mesmo assim, a vida vale a pena, a vida é maravilhosa. Então vamos lá, eu tenho uma colinha no colo, tá, gente? Vamos relembrar alguns conceitos que não nos é desconhecido. Como, por exemplo, a cada empreitada reencarnatória, uma nova chance, nós entendemos, nós sabemos que as consequências desse objetivo reencarnatório têm importância, são coisas que nós temos que realizar durante a nossa caminhada. Então, é literalmente uma empreitada a nossa reencarnação, organizada, estipulada por quem entende das nossas necessidades. Isso tudo nós já sabemos. E cada um de nós, enquanto espíritos, possuímos as características próprias, E essas características que estão lá na nossa ficha reencarnatória do pretérito, vai provocar na encarnação os obstáculos que temos a necessidade de passar. Não esquecendo jamais que o Pai é amor, o Pai é muito bom para conosco, porque só estabelece as nossas mazelas, testemunhos, obstáculos, daquilo que já temos condições de suporte. Não é colocado nada na nossa existência que nós não tenhamos ainda condições apropriadas de lidar com tal dificuldade e obstáculo. Então, a nossa existência reencarnatória é de alta importância. Imagina, é proporcionada como chance a todos os seres que são filhos de Deus. Todos, sem distinção. Então, é um presente, é uma oportunidade muito valiosa, além de divina. Por isso, a alta importância da reencarnação, da volta a um corpo físico. E claro, por que então que às vezes nos parece que pesa, as nossas dores? Isso tudo ainda é devido à nossa imaturidade. Nós somos muito imaturos ainda evolutivamente. E somos conscientes disso, da nossa imaturidade. Mas acontece que nós vamos incutindo em nossa mente e vamos acreditando que esses processos são desanimadores. A gente até pensa, aceita o valor da reencarnação, mas quantas vezes desanimamos quando a gente vai ler, vai estudar, vai ouvir alguma coisa, que estes processos evolutivos para todos nós envolve, sim, o tropeço, a dor, o obstáculo, a dificuldade, a pedra. Então, nós desanimamos muito facilmente.
não percebendo que estes processos, estes empecilhos, são exatamente aquilo que vai nos aprimorar, nos lapidar, melhorando a nossa faculdade de pensar e de agir. Então, quando nós abrimos o horizonte para esta questão, o que eu preciso aprender com esta dor, este obstáculo que está agora em minha vida, né? Então, penso, que ações eu posso tomar? Então, vejam que se criam perspectivas de solução. E aí vem aquele velho ditado, né? Que Deus pode fechar uma porta, mas Ele vai abrir uma janela. E esta janela é justamente a perspectiva de solução, né? Que nós temos que estar apto à percepção. E estas dificuldades, um mundo ainda de provas e expiações, nós ainda evolutivamente, ainda inferiores, digamos assim, né? Isso não quer dizer que nós não temos que nos empenhar por uma sociedade feliz. Já que eu estou mesmo num mundo de provas e expiações, onde o sofrimento é a característica, eu tenho que sofrer, eu tenho que passar para minhas mazelas, eu tenho que testemunhar, por que eu vou querer um mundo feliz? Esse pensamento é equivocado. Nós temos que fazer justamente o contrário, a luta por uma sociedade feliz. E essa felicidade, em termos de sociedade, vai começar por mim. Desconsiderando muitas vezes a causa dessas ocorrências infelizes. Que a nossa tendência, muitas vezes, é de potencializar o sofrimento, que é outro obstáculo que não nos permite ver justamente a solução para a problemática. E este sentimento desanimador toma conta da humanidade. Não é só nós aqui conversando nesta sala, não é só Leon Denis ou Amena Barreto, não é só o movimento espírita. Isto é na humanidade. E nós temos que atentar para isso. E aí trago uma frase de Jesus, né? Quando ele diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso é importante, porque nós muitas vezes nos perdemos nos abismos das coisas inúteis, das coisas materiais. Tami, mas as coisas materiais não estão aí para nosso benefício? Sim, estão. Mas que importância eu estou dando a estas coisas materiais? A estes abismos de coisas inúteis que nós abrimos? Em detrimento do que é eterno, imortal, que são as aquisições das nossas virtudes, de sentimentos nobres. Então, isso tem que ser colocado na balança. Jesus jamais disse que não lutemos pelo conforto, por alguma coisa melhor, materialmente. Mas que peso tem isso na nossa existência? Será que eu estou contente com aquilo que eu tenho? E a grande pergunta que a gente pode se fazer também, meus irmãos, que pode ser um chavão, mas basta olhar para o lado. Isso para as pessoas que são conscientes funciona muito. Quando a gente achar que não tem uma boa casa, a gente tem um teto, né? Quantos estão na rua? A gente tem um prato de comida, um feijão bem temperadinho, um arroz. Quantos não tem o que comer? Então, sim, nós temos motivos para ser gratos ao infinito. Então, vamos meditar a respeito desta situação, desses abismos que a criatura humana abre, querendo justamente as coisas inúteis que deixaremos neste plano. Eu gosto muito e uso, quando posso, sempre de um exemplo, que é o seguinte: a gente, depois daqui dessa sala de bate-papo, a gente vai viajar, Nós vamos para casa, vamos arrumar a mala. Para onde nós vamos? Nós vamos para Gramado, Teoricamente ainda é inverno, não podemos ir para a praia ainda, vamos para Gramado,
usufruir das belezas da Serra Gaúcha. O que nós vamos levar? A gente tem que levar calçado, a gente tem que levar uma calça, maquiagem e por aí vai, né? E no fim, esta mala, para nós passar um final de semana, nós vamos levar ela lotada e vamos chegar lá, achamos que esquecemos alguma coisa ainda, tá? Não é assim? Agora vamos mudar a viagem. A gente vai desencarnar, todos nós, depois dessa sala de bate-papo. Tá? E aí, quando eu chego lá, né, da viagem, lá no plano espiritual, vou abrir a minha mala espiritual. O que é que tem dentro? Será que tem alguma coisa? Será que está abarrotada já ou está vazia? Essas coisas nós temos que pensar. Quando a gente tem a ânsia da aquisição das coisas materiais, isso, claro, gente, é em desequilíbrio. Outra questão importante, né, que quando paramos para refletir, alivia, sim, os tormentos que nós estamos passando por hora, é a questão da transitoriedade da vida física. Tá? Porque quantos irmãos nossos, eles trabalham uma vida inteira, não usufruem de nada para conquistas materiais de todo tipo, deixar conforto para a família, dinheiro no banco, carro do ano, viagens extraordinárias, né? Que é uma ilusão. Porque ao final, diante do desencarne, o que este irmão fez por si próprio? O que ele realmente aproveitou? Porque a questão da nossa existência, atualmente nós estamos vivendo mais, chegando aos 100 anos facilmente, com a evolução da tecnologia, da medicina, da ciência, né? Nós chegamos facilmente atualmente aos 100 anos. E aí a gente para pensar, poxa vida, 100 anos aqui neste plano não é nada diante da nossa imortalidade. E isso também nós não entendemos de fato. Por isso que quando os espíritos nos dizem que a nossa existência é um estalar de dedos, é perante a nossa imortalidade. Ah? Então, lembrando de novo, parafraseando o Mestre Jesus, né? Não te maravilhes de ter haver dito, necessário vos é nascer de novo. Ah? Então, nem todos na encarnação se conscientizam da fragilidade orgânica. Nós estamos, mas daqui a pouco não estaremos. Nós deixaremos este corpo físico que a este plano pertence. E aí, quando é que nós vamos pensar na dita morte e se preparar para ela dignamente? Né? Nós temos que valorizar cada momento. E esse cada momento para mudança positiva. Para mim, né? Para vocês. Ah, porque, na realidade, é transitória esta vivência, esse estado ao qual nós estamos por enquanto. E aí, não cientes disso, quantos atravessam o túmulo equivocados? Quantos? E estes equívocos, eles são de toda ordem. A começar por aqueles que defendem que a ideia da reencarnação abre uma vasta perspectiva para a atitude de indolência nossa. Ou seja, deixar tudo para depois, para a próxima encarnação. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso de irmãos de ideal. Ah, fulano, né? Tal e coisa. Tá. Não, essa encarnação eu não consigo. Então, detecta a problemática em si e ainda me respondeu. Isso eu resolvo em outras encarnações. É um lamento. É triste isso. Porque talvez se você detecta a dificuldade, o que tem que ser melhorado em você, a hora é agora de mudança. A hora é agora de suportar o testemunho. Então, nós temos também que atentar para isso. E não postergar para a existência vindoura, que com certeza vão ser ainda mais pesadas neste setor de dores, testemunhos, mazelas, dificuldades. Mas,
como tudo é belo na criação divina, essa questão das nossas vidas sucessivas, por que é tão divino? Porque é onde nós começamos essa trajetória de aprimoramento nosso. Se não hoje, amanhã. E assim vai, mas um dia vamos. Então, é uma trajetória de aprimoramento a nossa e de evolução espiritual. Por isso, com tanta certeza, Jesus disse que nós chegaremos até Ele. Um dia, cada um no seu tempo, mas chegaremos. Porque é por isso que nós estamos reencarnando, aprimoramento e evolução espiritual, até que um dia sejamos Cristos como mestre. Então, a cada encarnação nossa, nós somos convocados a despertar de consciência, de forma responsável, porque muitos irmãos conhecem a teoria da doutrina espírita, mas a prática ainda é algo muito difícil. Só que estes momentos atuais de vivência, nós estamos sim sendo chamados urgentemente a ter responsabilidade com a nossa reforma íntima, com a nossa mudança, o aproveitamento da nossa encarnação. E claro, a responsabilidade vai no também assumir as consequências dos nossos atos. Aí entra também a lei de causa e efeito, que ninguém foge. Não é Deus castigando ninguém. É a lei que se faz. Temos que atentar para isso. Então, vejamos que são dois tesouros que o Pai proporcionou para todos nós, que é a reencarnação e também o livre-arbítrio. Eu já fui aquela pessoa, confesso a vocês, que anos e anos lá atrás, ainda muito na superfície da doutrina espírita, não é que agora eu seja entendedora profunda da doutrina espírita, mas era bem mais irresponsável, né? Eu ficava pensando, poxa vida, mas se a gente não sabe ainda usar adequadamente nosso livre-arbítrio, por que Deus deu, então? Mas olha o respeito que ele tem pelos seus filhos. E tem um outro porém. O nosso livre-arbítrio, ele é adequado para a nossa categoria evolutiva. Ou seja, se nós ainda somos razoavelmente inferiores, o nosso livre-arbítrio ainda é pequeno. E isso nos leva a pensar, como é que eu consigo fazer ainda coisas equivocadas com ele? O nosso livre-arbítrio não é o mesmo do Mestre Jesus. O livre-arbítrio do Mestre é aquele que, se ele quiser, ele pode visitar mundos felizes, porque a evolução dele permite. Nós não temos essa condição ainda. Mas é um tesouro, é um presente fornecido por Deus. A reencarnação, para nós nos melhorarmos, a aposta sempre é essa, gente. Quando nós reencarnamos, nós não viemos com pode ser que ela não vença nada. Não. Toda a programação é que vamos acertar, vamos conseguir. Então, a reencarnação é um presente, como a nossa liberdade de escolha. Então, isso tudo que nós temos que equilibrar, usando conscientemente, equilibradamente, ponderando o que na realidade é melhor para mim. Isso é importante, meus irmãos, porque se a gente vai trazer para a questão do suicídio, aquilo que já está ruim hoje, imagine, eu tirando a minha própria vida, que não existe a morte, nós sabemos, eu vou de imediato piorar aquilo que já estava ruim, trazendo mais problemas para futuras reencarnações. Se eu não aguentei esta, eu vou estar piorando a situação que eu já não aguentei e para futuras encarnações, trazendo mais problemas ainda. Então, nós temos que estar despertos e conscientes para essas questões. E, importante também, aquilo que hoje nós passamos em nossa existência diária, que a gente diz, tá pesado, eu não aguento mais, E assim, quando isso vai passar, não esqueçamos, muitos de nós que escolhemos passar
por determinada prova. Claro que a gente reencarna e é uma bênção o esquecimento, mas não esqueçamos. Quando a gente estava lá em tratativas de planejamento reencarnatório, a gente aceitou, a gente sugeriu, muitos de nós escolheu, não posso passar assim, porque nada nos é imposto, se não temos ainda as condições necessárias para lidar com a questão. O nosso mundo contemporâneo, ele nos trouxe coisas maravilhosas, como já comentei, em vários campos, né? Entre eles a tecnologia, a ciência. A tecnologia nós estamos vendo hoje, né? Quando que há anos atrás poderíamos ter esta oportunidade, se fosse o caso de termos que ficar em isolamento há anos atrás, por causa de determinada doença, né? As casas espíritas fechadas, como nós faríamos para conversar como estamos, para mesmo nos ver, né? Então, o mundo contemporâneo trouxe e está trazendo ainda muitas coisas boas, tá? Mas nós temos que atentar, porque também trouxe algumas dificuldades para o campo dos nossos sentimentos, algumas dificuldades de estabelecer, inclusive, força na manutenção da nossa vivência. E para isso, olhem só, dizem os especialistas que 15 minutos de rede social, 15 minutos de Facebook, olhando fotos das pessoas, onde expressam, né, uma felicidade inexistente, inclusive, às vezes nem é aquilo na real que está ali postado, né, de imagem, de glamour, né? E a gente olha aquilo assim, todo mundo feliz, né, realizado, né? Isso nos causa depressão. 15 minutos de rede social. Por quê? A primeira coisa que a gente pensa, poxa vida, todo mundo está legal, menos eu. E aí é muito fácil, deste pensamento, deste sentimento, a gente achar que o suicídio vale a pena. Talvez não para nós espíritas, já conscientes do valor da vida, entendendo já, né, que é uma afronta ao Pai, a tentativa de aniquilamento da vida. Mas falemos destes pela terra fora, né, que vê aquela felicidade toda inexistente, né, já não está muito bem, fica mais deprimido ainda, e aí começa a pensar, poxa vida, a saída, né, é eu me matar mesmo. Então, cuidemos alguns sentimentos que vêm assolando a nossa vida íntima. Todos nós. Hoje, mais ainda, por causa de pandemia, insegurança, a gente não sabe, a gente acredita que o futuro será melhor, virá vacina. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz a pergunta, quando? Até quando ficaremos isolados? Até quando ficaremos com medo do contágio? Então, nós temos que cuidar de alguns sentimentos que vêm assolando quando, vez ou outra, nos sentimos fracassados ante as circunstâncias da vida. Isso tudo é a tristeza natural, né? Mas quando ela vem aliada à insatisfação, acompanhada pela aflição, isso diminui as nossas energias para as nossas atividades diárias. Não estou falando de depressão, estou falando de tristeza. Aquela tristeza profunda, que nós temos que cuidar e reagir, porque nós temos os mecanismos para isso. Ela é perigosa porque afeta sensivelmente as nossas estruturas psíquicas, psicológicas. Então, quando ela se torna profunda, ela vai gerando carga negativa em nós, energia deletéria. E por que isso é perigoso, meus queridos?
Porque vai impactar o nosso corpo físico. De que maneira? Baixando a nossa imunidade. Onde a nossa imunidade baixa é porta para a enfermidade orgânica. Então, às vezes, nós não atentamos para isso. Vamos cuidar este sentimento de tristeza, né? Desde que ela passe desses limites naturais, porque é um sentimento que todos nós temos. Né? A entrega à dor sem qualquer tentativa de mudança, de atitude ou superação. Com a graça de Deus, nós dispomos de todos os mecanismos necessários para passar pelos nossos problemas, pelos nossos obstáculos. Vamos reagir. Tá? Nem que seja para pedir ajuda. Muitos de nós querem resolver sozinhos as suas problemáticas. Mas como é bom conversar, gente. Como é bom dividir. Se não temos amigos, companheiros para tal, a terapia está aí, os terapeutas, os psicólogos. Toda uma gente graduada para nos dar esta assistência, para superar esta tristeza profunda. Outro sentimento, emoção, como queiram, que vem problemática, que vem assolando a humanidade, a depressão. Onde você olhar para o lado e perguntar, eu estou tomando sim medicação para depressão, e faça. Se é orientação médica, faça uso da medicação. A minha fala é na questão que são raros os irmãos que não tenham necessidade hoje em dia de fazer uso. Né? Quase todos nós precisamos atualmente da medicação, do tratamento. Abate grande parte da humanidade. E só a título de curiosidade, no passado longínquo, hoje a gente conhece essa enfermidade por depressão. No passado longínquo, era o que chamavam os médicos da época de melancolia. Então, veja, não é uma doença nova. Ela sempre existiu entre nós. Só que hoje, com outro nome, outra nomenclatura. Né? E aí o conjunto dela, que temos que identificar. Ela apresenta-se como tristeza profunda, angústia, sensação de vazio, não se vê saída, não se vê graça em nada, redução na capacidade de sentir satisfação ou prazer. E aí a gente se pergunta, quando foi a última vez que a gente riu abertamente de bobagem? Que se divertiu com o programa, né? Quando foi a última vez que você sentiu prazer em alguma coisa bem simples? Porque são estas coisas que fazem parte da nossa vida. Nós não temos que buscar, né, grandes satisfações, prazeres, né, inigualáveis. Não, não é para nós. Por isso que o mês de setembro, ele é dedicado, como disse a Janice lá no início, a se falar mais em todos os setores da sociedade a respeito do suicídio. Mais importante, 2020, setembro de 2020, ou seja, agora. Por quê? É claro que com a dificuldade que nós estamos passando atualmente de Covid-19, a necessidade de isolamento, a perda financeira de muitos irmãos nossos, não é aventado. Mas o suicídio ainda é o problema. E piorou e muito as taxas, que não nos interessa. Né? A nossa proposta de hoje é falar da vida. Vale a pena. Né? Mas este mês está sendo dedicado a isso, porque a problemática aumentou e muito. E me chamou a atenção uma fala de um amigo meu no Face, que ele estava deprimido. E ele fez o seguinte comentário: quando é que vamos começar a falar de suicídio? Será que só em setembro? Ponto de interrogação.
E eu comecei a pensar, já estávamos em isolamento. Eu digo, ele está deprimido. Esta pergunta tem muito mais por trás. Ah? Então, por isso a importância de conversarmos quando pensamos na possibilidade, ou se nós sabemos que está sendo a possibilidade de alguém que nós conhecemos, nós intervirmos. É necessário, sim, que nós intervenhamos junto àqueles que pensam nesta saída equivocada, altamente equivocada. Tá? E aí, vamos avaliar, nós espíritas, no que realmente a gente acredita. O Evangelho do Mestre, a doutrina espírita, está tudo ali à nossa disposição. Será que eu realmente acredito na imortalidade da minha alma? Temos que nos perguntar, em reencarnação? Se eu acredito, estou dizendo que sim, então por que eu penso no suicídio? Por onde anda a nossa fé? Essa pergunta é muito importante, aliás. Isso eu falo por mim mesma. Por onde anda a nossa fé? Porque quando em conversa informal a gente fala de fé, eu tenho fé, eu faço isso, eu faço aquilo, mas na hora da dificuldade, a quantas anda a nossa fé? Porque a nossa vida, ela é feita de ciclos, se vocês observarem. E todos eles vão nos trazer desafios. Cada um com as suas particularidades, com as suas dificuldades, mas todos estes ciclos pelos quais nós passamos existenciais são pedagógicos, não são aleatórios. Eu não estou sofrendo por sofrer, eu não estou em dificuldade por estar. Há motivos pedagógicos de aprendizado para estar passando por determinada situação. E a coragem necessária para testemunhar tudo isso. E aí, vamos começar a ver beleza nas coisas pequenas, na simplicidade. A gente vai estar sempre muito melhor. E vou lançar para vocês agora perguntas para autorresposta. Como eu posso suportar as frustrações do dia a dia? E nós as temos na nossa rotina, né? Cada um com as suas. Quais são as âncoras emocionais que me aprisionam, que me prendem? O que é que eu não consigo ainda? Eu preciso abrir esta algema, soltar esta âncora e ainda não consigo, que é nocivo para mim. O quanto eu creio na imortalidade e no amor de Deus. Deus me ama. Beleza? Acredito mesmo nisso? Com o que eu ando sintonizando ou vibrando? Será que eu procuro a sintonia, a vibração dos do bem, do meu anjo protetor, dos mentores da minha casa, do movimento espírita, ou estou sintonizando com aqueles irmãos infelizes como eu? Isso tudo nós temos que pensar, porque nós influenciamos e somos influenciados. E os meios de auxílio, todos nós já conhecemos. A oração, que de imediato, quando eu elevo o meu pensamento em oração, a minha vibração, a minha energia já muda, inclusive a cor da minha aura. Este é o poder da oração. Não tem oração que fique sem resposta. Nós somos sempre atendidos dentro de possibilidades, dentro de merecimento, dentro da lei de causa e efeito. Eles fazem o possível. A meditação, por que ela é tão importante? O meu entorno pode estar no caos, mas o meu interior está em paz. E é importante porque nesta postura, nesta posição, neste estado, eu consigo ver melhor a solução para aquilo que eu achava que não tinha remédio. Atividade física, que todos nós já sabemos, a medicina aventa, a doutrina espírita também, por quê?
Porque no momento que a gente mexe o nosso corpo, tira ele da inércia, nós temos glândulas que produzem hormônios de bem-estar, como a serotonina. E ela só vai produzir quando movimenta o meu corpo. Uma caminhada, vai para academia, faz em casa, faz yoga, cada um com a sua preferência. Mas a atividade física nos ajuda e muito. É um meio auxiliador. O trabalho voluntário, que só quem faz sabe a beleza disso tudo. Quem me conhece profundamente sabe que eu muito mudei, muito aprendi, só devido a trabalho voluntário, porque não tem como, gente. Não tem como não se melhorar. Eu já fui aquela pessoa que achava que a minha vida era uma droga. E aí você vai trabalhar e olha a dor do outro, a dificuldade do outro. Você volta para casa, não tem como achar que se tem problema. Isso é uma escola. O estudo. Vamos estudar, vamos compreender. A doutrina espírita, ela é tríplice aspecto, e aí isso dá a oportunidade de contemplar todas as nossas necessidades. Ela é religiosa, ela é filosófica e ela é científica. Então, vai responder todas as minhas questões. Para isso, eu tenho que estudar, eu tenho que entender, eu tenho que compreender por que eu sofro. Qual a necessidade que eu tenho de passar por isso? E vamos, um conselho agora, aplicação. Vamos aplicar o conceito espírita, que diz o seguinte, me permitam ler. O ensinamento espírita é o de construção de felicidade. E a encarnação funciona como um processo educativo e não punitivo. É como no ano letivo escolar, onde o aluno faz seu aprendizado, quando reprova, por não ter atingido a nota suficiente para passar de ano, ele tem que repetir a série. Então, não é uma punição, mas como nova oportunidade para fazer o aprendizado que necessita. E aí está, a maravilha da reencarnação, bênção divina, oportunidade divina dada a todos nós. E isso é importante de suporte para nossas vivências atuais, que muitos de nós, me incluo nessa, já parou para pensar como está difícil viver atualmente no planeta Terra. Está. Mas se estamos aqui agora, foi considerado que temos a fibra necessária para lidar com o que se apresenta. E eu, sim, eu gosto também, sempre que posso, de falar, a nossa encarnação atual é histórica, gente. É histórica, porque lá no futuro à frente, a gente bem melhor. Vamos nos encontrar e vamos tecer comentários desta situação que nós estamos vivendo, 2020, plena pandemia, a Terra se revolvendo em mudanças. E a gente vai poder dizer, nós estávamos lá, assistimos tudo em loco. Então, meus queridos, sempre vale a pena viver. A vida é uma bênção. E muito obrigada pela oportunidade. Acho que eu passo para a Janice. Eu passei do tempo também para variar. Não, amiga, tá muito bom.